E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e vamos falar de um assunto seríssimo. Na verdade, né, esse tema foi o principal assunto não só das redes sociais, como de toda a imprensa. A gente vai trazer todo aquele apanhado, como vocês sabem, e eu estou me referindo às falas repugnantes do monarca e do deputado federal Kim Kataguiri sobre aquela ideologia, né, lá da época da Alemanha. A gente vai chamar no vídeo hoje de NZ, acho que vocês sabem do que eu estou falando. E aí tomou conta das redes sociais, todo mundo obviamente, né, repreendendo as falas. Quero comentar com vocês sobre isso, mostrar o que já está acontecendo, inclusive a PGR já abriu investigação, já está se falando da renúncia do deputado Kim Kataguiri, já está se falando também, né, levá-lo para o Conselho de Ética, uma possível cassação de seu mandato, só que eu acho que a coisa ainda é um pouco maior. Quero trazer para vocês mais algumas informações. Como vocês já devem saber, tanto o Monark quanto o Kim Kataguiri são grandes expoentes da terceira via, são amigos e tem mais gente aí envolvida, tem pessoas que ontem, inclusive, né, se posicionaram assim, de uma forma um pouco mais leve, mais moderada, menos assertiva. Tem algumas coisas, algumas pontuações que eu quero trazer, algumas reflexões que eu acho que são bem pertinentes. Depois, quero falar aí sobre as últimas notícias no âmbito da política que envolve aí o governo Bolsonaro, falar sobre o Lula, algumas narrativas da imprensa e, se der tempo, vamos lá de pandemia. O primeiro tema do dossiê é um tema muito grande, então vamos começar sem muita demora. Então vejam só. Vocês devem estar sabendo, né, o geral que está acontecendo. Inclusive, no vídeo de ontem, trouxe lá a fala do monarca. Ele basicamente fala, né, sobre a defesa da legalização da criação de um partido que defenda a ideologia NZ. E é uma fala completamente repugnante. E aí você vê aqui, né, o Flow acabou optando por demitir o monarca e o apresentador alegou estar bêbado ao defender o partido NZ. Não só foi demitido, como o Flow, que não é apenas um podcast, mas é um grupo hoje, né, de mídia, de comunicação, que engloba vários podcasts. Dentro dele tem o Flow, e eles também têm outras parcerias, inclusive estavam aí, né, para fazer a transmissão do Campeonato Carioca. E aí acabaram por perder, né, vários patrocinadores. Patrocinadores rompem com o Flow após a declaração do monarca sobre a NZ. Confusão grande. E a PGR decidiu, né, por investigar o Kataguiri e o monarca sobre suposta apologia à ideologia NZ. Até grifinho em amarelo, né? O Kataguiri declarou ser contra a criminalização do partido na Alemanha. Ele acha que não deveria ser crime. Ele acha que não deveria ser crime. Vejam só o que é que o deputado fala. Assim, é uma situação completamente repugnante, né? Inacreditável como em 2022 estamos discutindo sobre tudo isso. Mas quando olha essa situação, assim, já é um absurdo que eu vi o que o monarca falou. Ele ainda vem com a desculpa que estava bêbado. O monarca, ele não é só conhecido por estar bêbado, mas ele é assim, um adepto, um usuário frequente, né, da mamona. Durante todos os programas ele tá lá, né, tocando fogo. Mas pior que o monarca, ainda mais repugnante, é a gente ver um deputado federal com esse tipo de posicionamento. E é sobre esse ponto que eu quero me debruçar um pouco mais. Vejam só, não que a gente não vai falar também ali do monarca. Ontem eu me deparei com esse comentário aqui e eu achei um pouco interessante. Eu achei assim que tem algumas coisas que vale a pena a reflexão. O Kataguiri estava junto com o monarca no Flow e concordou com a fala atrapalhada. Aí, né, para não destruir o Kataguiri, foram atrás, né, na verdade não foram atrás, eles deram um enfoque maior, as redes sociais deram um enfoque maior ao monarca. Vai lá, se envolve com o político. E isso me chamou a atenção porque o Nando Moura, que é um aliado do MBL, como todo mundo sabe, falou o seguinte: silêncio. Os bandidos e os bababá precisam de um bode expiatório. Estaria ele falando que o monarca seria um bode expiatório? Que o que realmente o Kataguiri fez foi muito complicado. Muito complicado. E aí, Kataguiri? E aí você vê, né? A imprensa começa a noticiar sobre o tema. O Guilherme Amado aqui já fala o seguinte: Tabata postou foto celebrando o podcast do Flow e apagou após críticas. É muito interessante isso daqui, né? Pô, peraí. A Tabata, ela coloca a foto e ela só apaga depois que é criticada? Então aquela, sei lá, o que ela falou lá, naquele primeiro momento, aquela indignação, foi o quê? Foi passando bem na foto? Porque assim, você acaba um programa e você posta a foto, depois de todo o ocorrido, é meio complicado. Você vê, né? Pessoal, valeu pelo papo, a Hidromel, que seria a legenda aqui, né? Que foi um history, aparentemente, no Instagram. Guilherme Amado diz, ó, antes da foto, o apresentador monarca defendeu reconhecimento legal
de partido do NZ. Monark foi demitido do Flow. É isso. Se não fosse as críticas a Tabata do Amaral, ela não teria removido a foto. Lembrando que a Tabata, né, é um dos grandes expoentes do Renova BR. Não estou falando disso à toa, lá na frente do vídeo vai fazer um certo sentido. Aí vejam só. No dia de ontem, várias pessoas que ficaram extremamente incomodadas, não tem como ser diferente, começaram a pedir, né, a remoção de suas entrevistas. O cara falou assim, cara, eu não quero ter minha imagem vinculada com isso daqui. Quero remover minhas entrevistas. E aí o pessoal do Metrópolis, mais uma vez, né, coloca assim uma lupa em cima também dos políticos. Isso é uma matéria falando o seguinte: Moro, Dória e Ciro não pedem retirada de entrevistas do Flow. O que é que eles estão esperando? Esqueceram, estão sem tempo, o Moro está viajando. A coluna fez questão de comentar sobre o Moro o seguinte: Moro publicou que o NZ é abominável e inaceitável. E o próprio Metrópolis destaca, não citou, contudo, o programa onde foi entrevistado há 2 semanas. Por que não citou? E o Sérgio Moro também ele não cita nada sobre o Kim Kataguiri. Ele faz assim uma afirmação bem genérica, né? Eu estou indignado com o que está acontecendo. O que é que ele tem a falar sobre o Kim Kataguiri? Kim Kataguiri, inclusive, né, está de malas prontas para se filiar ao Podemos. Vai para o Podemos? É isso que o Podemos defende? Compactua com as falas do deputado? Ou vão começar a falar, não, está fora de contexto. A imprensa toda trouxe. E aí você vê, o Moro, ele só comenta sobre o caso às 3h30 da tarde. Quando o assunto assim, cara, assim, desde o início da manhã só se falava nisso. E a coisa tava tão feia, vocês vão entender, né? Até os amigos do Sérgio Moro, aquela mídia oficial do lavajatismo, já tava meio que tirando o corpo fora, falando, ó, o Moro tá demorando demais pra falar. A gente já chega lá. Mas vejam só, é sempre bom lembrar algumas coisas, né? Você vê, Sérgio Moro diz que apoio do MBL é mais importante do que o de partidos. O Texugo fala o seguinte: aos 45 do segundo tempo, tu se posiciona, mas aí é Russo. Mas e aí, Russo? Vai tirar a entrevista do ar e se afastar do MBL ou vai deixar de lado para não melindrar apoio cujo alguém é importante? E aí você já viu uma hashtag, né? Renuncia a Kataguiri, e a gente vai falar dela logo menos. Assim, por que o Moro não cita o Kim Kataguiri? É um deputado federal. O que o Monark falou já é um absurdo, mas um deputado federal que jurou defender a Constituição falar aquilo. Aí a coisa avança, né? Você vê, onde é que o Moro estava ontem? Batendo fotinha, ó. Assinei ontem em Fortaleza a carta de princípio aos cristãos. E aí, Moro? E o Kataguiri? Não dá uma palavra sobre o Kataguiri? Esse é o aceno para os cristãos que o Moro quer fazer? Uma fala genérica. O pessoal ontem relembrou assim, uma foto falando, né, que o Moro é o Kataguiri e o Kataguiri é Moro. E aí eles trouxeram aqui um pequeno recorte. Porque Moro, ele faz a carta. Que a carta, que não, que ele vai ser contra isso, contra aquilo outro, contra o meu corpo, minhas regras, vai ser contra drogas e tudo mais. Mas é aquela coisa, né? Moro, ele acaba sempre cercado de pessoas que têm algumas opiniões muito estranhas. Vejam só o que o Kataguiri já falou em certo momento. Eu, pessoalmente, defendo a legalização da maconha. Ouvi de novo. Eu, pessoalmente, defendo a legalização da maconha. O Moro, que inclusive falou, né, que o MBL vai ser muito pode ser mais importante do que ter os partidos para ajudá-lo. O apoio do MBL é mais importante do que de alguns partidos. Você fala do Kim Kataguiri, os principais aliados aí, né, que entrou para coordenar a campanha digital do Sérgio Moro. E ele vem aí de cartinha, princípios cristãos. Não cola, né? Parece um pouco hipócrita. O Ricardo Salles comentou o seguinte: não adianta agora fazer cartinha. O fato é que o Pato Quack se cercou de militantes pró-drogas, anti-armas, pró-meu corpo, minhas regras, e um monte de esquerdinhas disfarçados ou camuflados de técnicos, mas que tentaram a todo momento subverter a orientação conservadora do governo. Realmente, a gente conhece várias pessoas que se enquadram nisso, né? O Moro tentou levar a Ilona Zabó. Ela tem uma opinião, inclusive, ainda mais forte sobre o tema ali, né? Sobre questão de drogas do que o Kim Kataguiri. E várias outras coisas. E aí? Essa cartinha tá meio complicada. O dia de ontem deixou bem claro. E você ainda vê isso daqui, né? Só sobre o tema, a gente só fugindo um pouquinho. Candidatos precisam debater descriminalização das drogas, diz o leitor. Que leitor? Que leitor que fala isso, né? Eu acho que a posição do governo Bolsonaro é bem clara.
A do Moro, que ele parece que tá tentando assim, tá bem dúvida, tentando escrever cartinha pra deixar claro o que é que ele defende. Promessas. Você acredita na promessa do Sérgio Moro? Mas beleza. Aí o assunto cresceu, tomou muita proporção. Inclusive aqui eu quero dar play no Jornal Nacional, porque aí, né, o que é que o pessoal vai falar? Vai falar que é mentira? Olha só o que a apresentadora tem a falar sobre o deputado Kim Kataguiri. Já o deputado Kim Kataguiri disse que foi um erro a Alemanha ter criminalizado o partido nazista. Já o deputado Kim Kataguiri... Deu um pi no final só pra... Você ligou, né? Um erro, deputado, pra ele, né? O erro a Alemanha ter criminalizado o partido NZ. Jornal Nacional. Rodou o Brasil. Pegou todo mundo assim, sabe? Assim, atônito. O que é que tá acontecendo? Até onde o MBL tá disposto a ir. Sua luta política. E aí você vê algumas coisas que são alguns absurdos. E aqui que são as reflexões que eu quero fazer com vocês. A Flávia Ferronato fala o seguinte, ó. Se um membro do MBL praticar corrupção, eles vão defender e resgatar os atos do Lula? Você vê, o que aconteceu ontem, assim... Cara, a única desculpa que eu acho que é aceitável é o Kim Kataguiri ele renunciar ao mandato. Falar, ó, eu entrego meu mandato, eu nunca mais vou participar da vida pública. Eu não tenho capacidade de ser um parlamentar no Brasil. Não. O MBL dobrou a aposta. Olha só. MBL defende Kataguiri e resgata fala de Lula. Sobre lá o alemão. Ó, o Lula falou pior. Ué, quer dizer agora que o Lula é a forma que você se defende? Você usa a fala do Lula pra se defender. O que o Lula falou lá. Que negócio é esse, cara? Que negócio é esse? Olha como é que o cara se defende. Diante de um absurdo que foi dito. E vejam só. PGR abre apuração sobre apologia, né, por parte do monarca e do Kataguiri. A Renata fala, os deputados precisam levar essa denúncia ao Conselho de Ética da Câmara e pedir a cassação do deputado Kim Kataguiri. Mas a gente vai falar sobre isso logo menos. Mas porque eu fiz questão de trazer essa informação de novo. A Veja nos informa que o Kim Kataguiri reage a Aras e diz que PGR faz vista grossa com Bolsonaro. Primeiro se defende usando o Lula, depois ele ataca o PGR e fala assim, não, tá vindo atrás, porque não vai em Bolsonaro primeiro? O que tem a ver uma coisa com a outra? Ele vai atacar, olha só como é a forma. Em vez de falar assim, pô, eu entrego meu mandato, não, ele ataca o PGR. A culpa é do PGR agora, sobre o que ele falou, só pode. O monarca falou que bebeu e a culpa do Kataguiri é o PGR, Augusto Aras. O que tá acontecendo? Aí eu faço questão de trazer pra vocês aqui e mostrar uma coisa. Você vê, o Moro, ele vai ter como aliado, né, o MBL. Da mesma forma que o Kim Kataguiri se utiliza do Lula para se defender, olha o Sérgio Moro. Moro usa argumento de Lula para contestar a apuração de sonegação fiscal no TCU. É como se fosse o MBL, né? O MBL resgata a fala do Lula. Moro resgata, né? Como eu posso falar, argumento do Lula. É engraçado ver petistas questionando o valor que recebi na Álvares e Marçal por trabalho lícito e declarado, quando Lula recebeu muito mais por palestras para o Odebrecht. Quando o Lula vai abrir suas contas? Então, assim, o Moro fez uma coisa também que a gente acha extremamente estranha, que é o prestação de serviço para Álvares e Marçal, os valores recebidos, e a justificativa dele é, olha o que o Lula fez, olha quanto o Lula ganhou. Você vê que realmente Moro e MBL andam de mãos dadas. Você vê, cara, qual o problema da terceira via? Se desculpar. Pedir desculpa. Falar assim, cara, realmente a gente não serve para fazer política. Aí vejam só isso daqui. Um vídeo de 1º de julho de 2021, que um cara que pegou um pedaço, vou mostrar aqui para vocês também mais um trecho, que é coisa assim inacreditável também. Também envolve a terceira via, Rogério Vilela, de outro podcast. Você vai gerar um corte aí perigosíssimo. Você falou assim, se tiver Bolsonaro e Hitler... Bota no Aí eu falei, e o Lula? Você falou, nulo? O Lula eu acho, cara, tão ruim quanto o Bolsonaro, você acredita? Juro por Deus. E o Hitler tá um pouquinho acima deles. Você sabe o quê? Você vai gerar um corte aí perigosíssimo. O cara avisou, você vai gerar um corte perigosíssimo. Primeira pergunta, entre Bolsonaro e o alemão. Eu vou no alemão. E o Lula? Ele falou, pô, acho que o Lula tá igual ao Bolsonaro e o alemão tá acima dos dois. A terceira via pode falar o que quiser. Não acontece nada. Imagina se isso aqui fosse dito, como que o Monarca também falou, né? Pra alguém que apoia o governo. Aí você vê, né? O Vilela, quando ele foi o podcast que o Lula participou, o Podpah, ele tava com a tatuagem, não sei se é de verdade ou de mentira, nas nádegas, com o nome do Flow. É esse cara aqui, ó.
que tava lá no Congresso do MBL. Olha aqui, há 2 corpos do Sérgio Moro, junto com o Nando Moura, toda a turminha é o Kataguiri. A turminha. Então assim, o que tá passando na cabeça dessa pessoa da terceira via? O que a terceira via pensa? O Leandro Rocha falou o seguinte: o que me deixou mais surpreso ou não com a conduta do Kim Kataguiri é que aparentemente ele defende liberdade de expressão até para os NZs, enquanto seu grupo produziu dossiês que alimentaram a CPI da censura contra conservadores brasileiros. E aqui eu não vou trazer nenhum print nem nada, que essa história, nossa, a gente já contou aqui tantas e tantas vezes, né? Que foi a atuação ativa do pessoal do MBL, né? Os garotos do Luciano Ayan, o próprio Luciano Ayan, durante a CPMI das fake news. A quantidade de material aí, né, que o Ayan produziu, se orgulha de produzir, aquele vídeo do Panus que fala, pô, você é a Madeleine Lacks, não sei o quê. O Ayan participando das lives com o Nereu Crispim, o Ângelo Coronel, que é o presidente da CPMI das fake news. Então, assim, pode ter tudo. Para a terceira via pode ter o NZ, mas não pode ter espaço para a direita, não pode ter espaço para o conservadorismo. É o quê? Isso merece investigação, apuração, CPMI das fake news, aí é justo. Quando ele fala do Augusto Aras, estou sendo atacado. Mas na hora de ter uma CPMI contra apoiadores do governo, aí é justo. A que ponto a gente está chegando nas coisas nesse país, né? Nesse governo? Durante esse governo, na verdade, durante essa gestão de Bolsonaro. Não é a participação do Bolsonaro, mas eu tô falando o seguinte, né? O que o MBL está fazendo? Cadê o Moro? Cadê a terceira via? Tá liberada? A terceira via pode fazer o que quiser? O Constantino fala exatamente isso, né? Tá aqui, ó, Poder 360. Kim Kataguiri diz que a Alemanha errou ao criminalizar o NZ. O Constantino fala, cara, imagina só se tivesse sido um deputado bolsonarista a dizer isso. Gente, olha só. Não é questão de liberdade de expressão, pessoal. Opinião. Opinião você pode ouvir. Mas você não... Tem um pessoal que diz, não, você tem que respeitar a minha opinião. Não. Uma opinião como essa, de uma ideologia que só serviu para destruir vidas, sabe? É um parágrafo negro na história da humanidade. Sim, não tem o que está sendo discutido aqui. Não tem o que está sendo discutido. E você vê, enquanto o pessoal da terceira via tá aí nessa, aqui são as reflexões. Sempre gostam de acusar a família Bolsonaro, o governo, os apoiadores do governo dos maiores absurdos. O que é que na verdade que é? Você vê, o Eduardo Bolsonaro, ele resgata uma postagem dele de 1º de setembro de 2020. Enquanto tem parlamentar defendendo que o NZ não seja crime, eu apresentei projeto pedindo cadeia para quem defender abominações NZs e comunistas. Ambas ideologias, né, cara, são igualmente nefastas e merecem ser totalmente repudiadas pela lei. Concordo, esse é o principal ponto. Ontem, sim, né, eu vi a certa hipocrisia nas pessoas da esquerda. Eles estavam condenando tudo que estava acontecendo com o pessoal aí, né, o Kataguiri, o Monarca e tudo mais. Mas e o comunismo? O que a esquerda tem a falar sobre o comunismo? É tomar lá e ficar quanto? Esse daí ninguém está preocupado, né, em fazer nada. Aí você vê aqui, né, o PCO se entregou. O PCO se entregou. O Leandro Rocha traz aqui o print do PCO, o Constantino compartilha ele e o Rocha fala o seguinte, ó, tem alguém confessando algo por aqui. E o Constantino fala, o PCO sabe que a conexão, ela deveria ser feita e por isso o PCO teme. Mas podem ficar tranquilos, no Brasil, a elite toda defende o comunismo e adota um duplo padrão, né, quando comparado com o NZ. E o pessoal fala o seguinte, ó, sobre o caso Monark, o Estado não deve ter o poder de pôr nenhum partido na ilegalidade. Cara, não é questão do Estado pôr na legalidade, tem coisas que são e devem ser ilegais, como por exemplo, a Constituição diz, né, que partidos que recebem ordens de organismos internacionais não deveriam existir. A gente tem um grande exemplo aí do Foro de São Paulo, deve ser por isso aí que o pessoal está tão preocupado, né? Não é justo, como assim? A gente está no Brasil, onde os políticos, né, deviam colocar os interesses brasileiros em primeiro lugar. E tem partidos que são subalternos a ordens de organismos supranacionais, tipo Foro de São Paulo, tipo, sei lá, vários grupos que a gente sabe, né? Não só a nível América Latina, uns grupos na Europa, nos Estados Unidos, também na Ásia, né? Como lá os chefes do João Dória, por exemplo.
E aí ele fala, né? O argumento de tornar o fascismo ilegal abre margem também para criminalizar o comunismo. Exatamente. Exatamente. E deveria ser. A luta contra o fascismo não passa pela repressão do Estado burguês, mas contra essa repressão. Ele sabe, né? Ele sabe que o comunismo é tão ruim contra. Como, né? E aí você vê, que foi o que eu falei antes, né? A situação ficou tão feia, mas tão feia. E Moro já foi se posicionar tão tarde que o antagonista, já com medo, né, de sobrar pro lado deles, já estava assim, ó. Moro não comenta a polêmica sobre a NZ, mas publica a carta de princípios cristãos. A cobrança estava ficando tão grande porque, assim, cara, você olha para um lado, olha para o outro, você só vê a terceira via envolvida dos pés até a cabeça. E aí, o pessoal começou a cobrar. Não, olha, ó, a gente falou, viu? É o Moro. Nessa hora, ninguém segura a mão de ninguém, né? Todo mundo, cada qual no seu quadrado. E você vê o próprio antagonista, durante a manhã, tinha dito, ó, Kataguiri diz achar um erro a Alemanha ter criminalizado o NZ. E você vê isso daqui. Essa matéria aqui, acho que eu vou guardar para a eternidade. Aliado de Moro, aqui quem traz é o Valor, que é do Grupo Globo ainda, quem diz que a Alemanha errou a criminalizar o NZ. E aí agora? O que é que vão falar? O que vão falar? A Renata fala, né? A Câmara precisa se posicionar e acionar seu Conselho de Ética para investigar a fala do deputado Kim Kataguiri. Isso é um absurdo. Realmente é um absurdo, é inaceitável. E você vê, é uma coisa inaceitável. A gente está discutindo a cassação do mandato dele. Olha só, a gente está discutindo a cassação. E o pessoal do Podemos e até o Moro não falou nada. Mas o pessoal do Podemos, olha só, partido de Moro pode barrar filiação de Kim após declarações. Pode. Ainda estão pensando se vai ou se não vai. Olha só, estão pensando. É inacreditável, Renato disse. A turma do Moro ainda está pensando como se o Ayan já não fosse um escândalo suficiente. Parece que o pessoal, né? O pessoal fez de tudo na época para esconder, né, o escândalo do Luciano Ayan. Tem gente que falou ontem, né? Ih, rapaz, olha só se aconteceu alguma coisa. Já pensou? Não tem o que eu falando. Assim, a primeira vez que a MBL se envolve num grande escândalo, eu falei, cara, a primeira vez. Vocês não acompanharam o que aconteceu no passado, né? Só o Luciano Ayan foi preso 2 vezes. Teve prisão no Mônaco. Confuso, né? Algumas coisas que envolvem MBL. E a material do Globo fala o seguinte, ó. O Álvaro Dias parece que deve ter ligado pro Moro para combinar. Não dá para saber se ele vai mesmo se filiar ao Podemos diante da gravidade das declarações. É muito grave. Tem de investigar, ouvir a posição dele. Assim, o Brasil já ouviu. Aí tá aqui o Álvaro Dias, né? Tentando deixar o caminho aberto pro Kataguiri entrar. Não dá para aceitar esse tipo de comentário. Não dá, mas assim, ouvir a posição... Ouvir o quê? Ele já disse, o Brasil todo ouviu. Até o Jornal Nacional repetiu. E o Sandro Oriovisto completa. É um absurdo. Não podemos, ninguém compactua com isso. É uma coisa do século passado e ninguém defende isso. Esse aqui, pelo menos, foi mais assertivo, né? O Álvaro disse aqui, não, vamos ver, tem que investigar. Ele falou em alto e bom som. Todo mundo ouviu. Aí você vê, né? O dia foi avançando. E para surpresa de ninguém, o antagonista chamou, né, o Kim Kataguiri para se explicar, fazer uma meia-culpa, né? Não, olha só, aquilo outro, velho. Não foi muito bem assim. Foi sem querer. No Papo Antagonista de hoje, Cláudio Dantas conversa com o deputado federal Kim Kataguiri, que fala sobre, olha só, a polêmica. Já transformou esse absurdo em polêmica. Agora é só uma polêmica. Uma fala repugnante. Uma polêmica. Cadê o respeito? O povo judeu? Com seus descendentes? É porque o MBL, né? Que é da campanha do Moro. Aí a mídia amiga teve que entrar em campo para ajudar. O Arthur fala o seguinte, ó. A prova definitiva que Kim Kataguiri agiu de forma omissa e silente em face da apologia ao NZ, em desacordo com seu dever parlamentar, é a tentativa infantil de protegê-lo antes que a pressão para a inevitável renúncia do Kim Kataguiri ganhe proporção maior. Quem deve renunciar? Não, olha só aquilo outro, blá, blá, blá. O Mário Sabino ontem escreveu um texto. O Mário Sabino que escreve, sei lá, uma vez por mês.
né? Quando ele tá muito ativo, escreveu um texto lá, não, olha só, não é bem assim, senhores. Aí o primeiro parágrafo dá uma criticada, depois ele volta, né? Não, porque vocês têm que entender que o monarca, o Kim Kataguiri e tudo mais, aquela passada de pano que eu falei, cara, pelo amor de Deus, pô, pelo amor de Deus. E aí, mais algumas reflexões que eu acho que são bem pertinentes. O monarca falou que ele tava bêbado. Além de bêbado, né? Ele é um usuário frequente. E aí o Roger comenta o seguinte. Cara, a besteira começa em estar bêbado. Estava bêbado por quê? Você estava de folga? Era carnaval? Não, jovem. Você está trabalhando. Cresça. Moleque. Cresça. Tem que crescer. Isso aqui, gente, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer em todos assim, os momentos da vida. Tem coisas e coisas. Eu sempre falo aqui em vídeo, pessoal, olha só. Temos que tentar, né, ter uma postura mais, como eu posso falar, né, comedida. Falar realmente assim de assuntos que sejam pertinentes. Tem um jeito certo de abordar tudo mais. E eu já falei, imagina, eu falo isso daí sobre assuntos que são sérios, assim, tento abordar sempre com seriedade. Assim, porque não passa na minha cabeça esse tipo de fala que esse cara fala. Aí você colocar a culpa na bebida, trabalho. Cara, todo santo dia eu tô aqui sentado. Sabe? Podia estar muito mais confortável de a camisa regata, tudo. Não, todo santo dia, boto terno, boto a gravata, sento, ajeito luz, ajeito tudo. Venho aqui, tento passar a mensagem. Eu acho que dá pra comentar tudo sem xingar, né? Sem ser ofensivo, sendo educado. É uma grande reflexão, né, que se faz. Tem gente que pensa, porque aquilo outro tem que fazer isso, tem que ser mais... Não, gente, a gente pode comentar sobre tudo de forma muito boa. E tem assuntos que, cara, são repugnantes, não tem pra que ser comentados. Tem que ter mais seriedade no trato, né? Quando você vê... Eu já falei isso algumas vezes, porque é o seguinte, ó. Lembra que a última vez que eu falei? Quando teve algum evento político, eu não vou lembrar qual foi o evento, e aí teve um monte de gente que começou a falar um monte de coisa, e o tempo foi passando, e não era bem assim, e depois ficou naquela, foi mal pelo que eu falei, me desculpe e tudo mais. E eu falava, pessoal, assim, uma vez que você é um jornalista, você é um influenciador, você faz parte do debate público, você tem que entender que você tem os ônus, né? Você tem os ônus, mas você também tem você tem o bônus e também tem o ônus. Você tem as responsabilidades. Um perfil com 1 milhão de inscritos, de seguidores, 2 milhões, 3 milhões... Cara, você tem uma responsabilidade muito maior do que uma tia do Zap que tem lá 100, 200, 300 seguidores. As pessoas têm que entender isso, sabe? Não adianta querer ficar gritando, que faz, acontece, que faz, acontece, que faz, acontece. Achar que é normal, não. Liberdade de expressão. Não. Tem algumas coisas que tem que ter um freio. Tem que ter um freio, sabe? Passou em muito ponto, muito ponto. Eu concordo aqui com o Roger. Aí você vê aqui, ó. Eu falei lá no início pra vocês lembrarem sobre a Tabata do Amaral, né? E do Renova BR. Lá vem um rapaz e falou o seguinte: acusar o Kim de apologia ao NZ é canalice. Aí o Roger pergunta assim, ô campeão, me diz uma coisa. Como é que você descreveria dizer que deveria ter um partido NZ no Brasil? Como é que você descreve isso? Não é apologia? Explica aí, campeão. E o Felipe fala o seguinte: deve ser algum tempo atrás, para esse pessoal fazer esse gesto com a mão era apologia, né? Ao N. Mas dizer que a Alemanha errou a criminalizar o NZ não é apologia, são os palhaços. Aí quando você vai ver o rapaz, vereador do Novo, partido da Terceira Via, segunda turma do Renova BR. Você percebe assim, o pessoal da Terceira Via, sabe, tem umas ideias que são bem complicadas. Você Terceira Via. E Terceira Via. Eu pergunto qual a diferença da Terceira Via pro Lula, por exemplo. Porque o Lula defende aí comunismo e diversos absurdos. A Terceira Via se prova a mesma coisa, né? Um corporativismo que também, né, passa muito do limite. E aí o que o cara falou, que é uma coisa interessante, que é o seguinte: o MBL quer criminalizar o que não é crime. Agora, quando chega na vez deles, eles tentam se vitimizar e falar que é perseguição. E aqui lembra algumas coisas, ó. Eles pegaram o Felipe Martins, ajeitando a lapela. E aí o Felipe Martins ajeitando a lapela, eles falaram, não, tá fazendo um gesto, aquilo outro. Aí pegaram lá o Alvin, por mais que ridículo que tenha sido aquele vídeo. Não, porque olha só que o Alvin tá fazendo referência e tudo mais. Aí pegaram o Bolsonaro tomando um copo de leite. Pra falar, ó, Bolsonaro é
O que é que tem a ver? É muita coincidência pra pouca gente. Ou eles acham que ninguém percebeu? Difícil, né? A Bárbara fala: Oi, MBL, engraçado que agora vocês estão no modo pera lá, não foi bem assim. O mundo capota, não é mesmo? O mundo capota e capota rápido. Aí o pessoal pega várias coisas. E aí é assim, né? A responsabilidade que você tem que ver quando você fala algumas coisas, assim, tem que tomar cuidado, né? Porque a galera da internet não guarda. Aqui é só mostrar. O nazismo não é nem de esquerda e nem de direita. É um fenômeno em si só. É uma terceira via. O nazismo... É uma terceira via. Tá entendendo? Então você vai falando várias coisas, colocando no ar. Você vai tentando lacrar. Você vai tentando, não, eu sou o dono da verdade e tudo mais. E acaba se virando contra você. Complicado, viu, Kataguiri? Aí você vê isso daqui, ó. Manifestações pacíficas, onde as pessoas utilizaram uma bandeira da Ucrânia, uma bandeira que é vermelha e preta. Pessoal normal, de boa, lá vai MBL. Grupo NEO-NZ participa de manifestação e apoia Bolsonaro. Isso aqui foi tão ridículo na época que o embaixador da Ucrânia, ele pediu espaço na época, acho que foi na CNN, para falar que ele repudia, que não tem nada a ver o que está acontecendo. Ele explicou a questão da bandeira e tudo mais. Adoram acusar todo mundo. Mas quando você vai olhar, né, você fala: ih, rapaz, olha só quem que está defendendo algumas coisas estranhas. Hipocrisia que chama, né? Como o pessoal está falando. Aí você vê Márcia Tiburi e Felipe Neto contra o liberalismo NEO-NZ. 30 de agosto de 2020. Vídeo indisponível. Por que tirou o vídeo do ar? O Demagogia pergunta, né? Tweets, que escreve tweets que envelheceram mal. Vídeo indisponível. Complicado, hein, Kataguiri? Muito complicado. Outra coisa que também vale a reflexão no âmbito da direita. Partidos de esquerda discutem acionar Conselho de Ética da Câmara contra o Kim Kataguiri por fala no podcast lá do Flow. E eu me pergunto: onde é que estão os deputados de direita? Onde estão os deputados de direita nesse momento? Porque, assim, né? Vários deputados de direita, inclusive, foram alvos do MBL. Foram parar investigações por causa assim, indiretamente do MBL, né? Onde é que está o pessoal da direita agora? Vale essa reflexão, né? Pô, eles têm diversos mecanismos nas mãos. A esquerda já tá lá, ó, já tá trabalhando. E a esquerda? Cadê a esquerda? Onde é que tá a esquerda? Desculpa, onde é que tá a direita? E aí, avançando um pouco mais, isso aqui que eu acho interessante é o seguinte: onde é que tá a direita? A direita tá no Twitter também. Os tias do Zap também estão lá. E agora pela manhã, eu bati esse print. Olha só o que está acontecendo. Um dos assuntos mais comentados do Brasil. Renuncia Kataguiri. Chegou a ser, durante a noite de ontem, o segundo tema mais comentado do Brasil. A hashtag em segundo lugar. Fora os comentários que não colocavam a hashtag, colocava renuncia Kim Kataguiri, que aí não contabiliza na mesma hashtag. Quase, assim, mais de 45 mil menções. Os assuntos mais comentados do Brasil. E o que eu falo é a questão, né, da força do engajamento. Você vê, ó. Aqui nesse momento estava lá em quarto lugar. Quando você olha no mundo todo, aqui, ó, as 20 hashtags que estavam em maior destaque nas últimas 24 horas. O 20º lugar, 54.800. Quando eu bati o print, estava aqui, ó, já em 45. Você entende quando eu falo pra você: gente, as pessoas podem não ter o poder da caneta, mas tem um poder do engajamento. E vira notícia. Já estão vendo que vão começar a falar: não, pô, aqui, ó, vamos levar a renúncia, começa a ver assunto. Os deputados aqui vão ver se vão levar o Kataguiri pro Conselho de Ética. Engajamento. Quando as pessoas se juntam, a coisa engaja. A gente viu na semana passada as pessoas se engajarem a pressionar a Rede Globo para pedir os testes. E aí? E os testes? Como é que vai ser? Vai apresentar? Não vai apresentar? E aí? Que hora vai ser? Virou matéria citando. A deputada Carla Zambelli, inclusive, entrou com ação aí, né, para a Globo testar todo mundo, lá pedindo para a secretaria, se a Globo não tomasse providências. Então a coisa avança. Então fica aí, né? Renuncia Kataguiri. As pessoas nas redes sociais. Até recomendo hoje, continuem. Levanta lá a hashtag renuncia Kataguiri. Vamos colocar uma pressão. É inaceitável ter um parlamentar que define esse tipo de ideia. Você vê aqui, ó. Inclusive, durante a noite de ontem, quando estava ainda com 24.600, a hashtag Kim Kataguiri alcançou o 14º lugar
dos tópicos mais comentados no mundo. Naquele momento, né? Assim, naquela terminando a faixa de hora. Que foi quando eu bati o print 5 horas atrás, devia ser em torno de tipo meia-noite. Devia ser em torno de meia-noite isso aqui. Meia-noite, 11 e meia-noite. Entre 11 horas da noite e meia-noite. 14º lugar dos assuntos mais comentados do Brasil. E aqui, basicamente, só pessoas comuns falando sobre o tema. Apenas pessoas comuns. Aí o Renan Santos, né? Eu não sei porquê. Não sei minha participação. Ele disse que foi eu que levantei, né? Assim, a hashtag Renunciar Kataguiri foi erguida por um criminoso na Austrália conhecido por suas fake news e é divulgada pelo esgoto bolsonarista. Mas dessa vez acertaram quem renunciou do auxílio moradia, motorista, carro oficial, apartamento e toda a mamata. Nem precisa de hashtag. Não, o que ele renunciou foi aos valores judaico-cristãos, né? Ele renunciou aos seus valores. É vergonhoso a fala dele. Sentiram. Sentiu. Renan Santos sentiu demais. E aí, já encerrando esse tema, para a gente falar de outros assuntos, que também envolve engajamento, bolsonaristas tentam boicotar a empresa de Carlos Ernesto Agostinho. Eu lembro que eu comentei sobre a primeira notícia, foi a notícia que saiu no dia 2 de fevereiro. Falei, pessoal aqui do agro, essas pessoas aqui estão se encontrando com Lula, estão se encontrando aqui, né? Pô, o Blairo Médio foi ex-ministro do Temer e tudo mais. E aí, nas redes sociais, eu não tenho literalmente nenhum envolvimento com isso daqui, alguém fez essa imagem aqui, falando, você compra sementes Petrovina, deixe de comprar. E aí fala, né, que os caras estão lá, sabe, se envolvendo com Lula, articulando junto ao Lula. É o que eu digo, é o poder do engajamento. Então, vocês estão incomodando. Quem fez essa imagem, quem ficou compartilhando essa imagem, vocês estão incomodando. É o poder do engajamento. É o que eu digo. Não fica dando atenção. Amanda Klein passando vergonha na Jovem Pan. Cara, não passa vergonha todo dia. Vamos olhar coisa assim que realmente tem como agregar. Olhem o poder do engajamento de vocês. Enfim, fechando aqui esse primeiro tema, né? Agora a gente fala um pouco mais de política, os acontecimentos no Brasil. Vamos falar aqui algumas coisas que envolvem um comparativo, né, entre direita e esquerda. A Thaís fala, o comentário eu deixo com vocês. Atos bolsonaristas, no 7 de setembro, desafiam autoridades entre coibir ou tolerar pautas golpistas. O Ministério Público de São Paulo diz que teor antidemocrático deve ser punido, mas especialistas em liberdade de expressão discordam. Isso daqui sobre os atos bolsonaristas. Já a invasão da igreja por um vereador petista, já com vários esquerdistas, é manifestação, né? Olha só, não é um ato antidemocrático, é uma manifestação contra preconceito de raça. Entra em igreja católica em Curitiba. A arquidiocese fala em comportamentos invasivos, desrespeitosos e grotescos. Bolsonaro critica manifestantes. E a Folha nem dá nenhum pitaco, né? Não, manifestação. Olha como a diferença no trato, né? É exatamente o que está acontecendo ontem. Se fosse outra pessoa, já tinha. Se fosse alguém de direita, vocês duvidam que teria recebido já o Uber Black da Polícia Federal na porta de casa? Não estava no inquérito nesse exato momento? Aí você vê isso daqui também, né? A cara de pau. Alô, evangélicos. Como o PT planeja conquistar corações e mente dos evangélicos? PT. Aí vem, Lula e Moro são vítimas de fake news promovidas por evangélicos pró-Bolsonaro. Acusando os evangélicos de produzir fake news. A esquerda que invade a igreja e o PT aí que quer criar, né, um podcast com músicas gospel para atrair os evangélicos. Eles veem os cristãos apenas como um voto ambulante. Um voto que anda. É o voto ali, é o voto. Precisamos desse voto. Vamos trazer para perto. É voto. Tudo é voto. Estão nem aí para nossa crença. É o que fala da imprensa. E aqui também acho interessante, né? Não sei, mas eu percebi que nos últimos dias, a gente comentou em vídeo, não vou falar, foi porque a gente comentou em vídeo, olha só, pautamos a imprensa. Não, mas a gente comentou em vídeo, a gente comentou independentemente de qualquer coisa, sobre a questão das águas do Nordeste. Algumas pessoas também começaram a comentar sobre isso nas redes sociais. E aí, por que a imprensa não vai falar nada sobre a transposição do São Francisco? Principalmente o maior legado do governo Bolsonaro do âmbito da infraestrutura. Não vai falar nada.
E as pessoas começaram a falar, a pressão cresceu, o engajamento da GE do Zap incomodou as redações dos jornais. Bolsonaro investe em projetos do PT para tentar captar votos no Nordeste. Bolsonaro investe em projetos do PT? A obra estava lá parada, nunca terminaram nem nada, teve governo Temer. Aí Bolsonaro inaugura em 3 anos, conclui, faz do jeito que tem que ser feito, bem feita. Não, Bolsonaro, pelo amor de Deus, né? A Elisa fala, na imprensa em pânico, o PT apenas aproveitou da miséria e a esperança do povo nordestino para passar décadas desviando dinheiro com as obras de transposição do Rio São Francisco. Nunca tiveram a intenção de concluir a obra, no máximo mandavam caminhão-pipa para a população em época de eleição, diga-se de passagem. Dia normal, tem água não. No ano de eleição, aí manda os carros-pipa aí pra galera, vai. Eleição municipal, eleição... É só no PA, né? No PA que tem eleição para majoritária, né? Presidente, Senado, governo, Câmara, senadores. E ano que tem eleição de prefeito e vereador. Ano ímpar, que não tem eleição, dificilmente tem água. Aí você vê. Eu esqueci de colocar aqui o logo. Mas também a Veja. A Veja. Bolsonaro vai concluir no Nordeste obra que Lula começou. Começou e nunca terminou, né? Mal saiu do lugar. Tem que dar... palanque, tem que eleger o Lula. Eles têm que eleger o Lula, tem que desmerecer tudo que o governo faz. Tem que mentir sobre o governo, tem que inventar... Cara, não tem condição, bicho. Simbolicamente, a chegada das águas marca a etapa final da obra, tal qual pensada pelo petismo ainda no governo Lula. Como leva a sério a matéria também da Veja. Inacreditável. Aí você vê, isso daqui não tem a mesma repercussão, né? Sai um jornalzinho, sai uma notinha, pelo menos sai uma notinha, né? Mas ninguém comenta muito. O rico PT dá calote trabalhista. Deve ser por isso que o PT quer revogar, né, a reforma trabalhista, né? Para ver se não tem esse problema aí de calote. Tá lá, ó, dos quase 24 milhões devidos pelo PT, 70% são débitos com a Previdência Social. Débito de FGTS soma 135 mil. Pô, PT, tá mal isso aí, viu? Complicado. Mas é o partido da... A imprensa tá doida pro Lula voltar. Doida. Aí você vê, ó. Sempre tratando assim, né? Sem criticar muito. Como o PT ignora o passado ao falar de planos para o BNDES. Um dos líderes do partido fala em retomar protagonismo do Banco Estatal em investimentos no exterior. Uma fórmula que não deu muito certo, né? Mas, olha como é que critica, não deu muito certo. E aí, voltando a falar de engajamento, no dia de ontem pela manhã, quem tinha feito um post sobre o José Dirceu e o BNDES foi o Carlos Bolsonaro. Teve uma pequena repercussão. E olha só, né? No final da noite, a redação da Veja comentando sobre o tema para passar o pano pro Dirceu, né? Que estava sendo criticado no início da manhã. Interessante. Coincidência, não temos como provar se realmente aí foi que o Carlos Bolsonaro criticou ou não criticou. Mas olha lá no Twitter dele, é uma postagem que ele fez na manhã. Aí você vê esse daqui também. A imprensa tá em total e completo silêncio. Não, desculpa. Eu tô mentindo se a imprensa estiver em silêncio. A imprensa não está em silêncio, ela está falando para os 4 cantos do planeta. Na verdade, ela está dando voz para o Conselho Nacional dos Municípios, né? Que está reclamando do aumento que Bolsonaro deu. É isso que a imprensa está falando, sobre o aumento para os professores. Está reclamando do governo. A imprensa não está defendendo os professores, né? Não, temos que dar um aumento de 3%. Aí no dia de ontem, eu me deparei com essa matéria aqui, né? Na verdade, um vídeo. Governo Fátima manda recado aos professores. Podem até fazer greve, mas não terão aumento. Veja o vídeo, tá lá um vídeo. Eu fiz trazer esse post porque um rapaz chamado JR Bijorne Góes, ele fala o seguinte: como assim? Se quando ela era senadora, defendia o aumento integral. Peraí. A senadora, aí, né, da extrema esquerda, inclusive aí, né, caiu no relatório final da CPI da pandemia do Rio Grande do Norte. Aquele mesmo relatório, né, que tá ali no encalce do Carlos Gabas. Quando a senadora defendia aumento integral. Aí agora não vai ter aumento. Pode fazer greve que não vai ter aumento. Olha só o que a Fátima Bezerra tem a falar. 2 meses.
E eles não estão aqui pedindo nenhuma reivindicação nova, eles estão aqui tão somente exigindo o cumprimento da lei, que é a Lei 11.738, que instituiu o piso salarial do magistério. Conquista essa nos governos do presidente Lula, junto com o Fundeb. Então eu quero aqui, ao mesmo tempo, expressar solidariedade, fazer um apelo à prefeita, tá entendendo? Que eu sei das dificuldades que as prefeituras enfrentam, não vou aqui desconhecer isso, mas não pode, em nome dessas dificuldades, simplesmente, tá entendendo, não apresentar uma saída, apresentar uma proposta. Se a prefeita não pode pagar de uma vez, apresenta uma proposta de forma parcelada. O que não pode, repito, é simplesmente descumprir a própria Constituição, desrespeitando a própria lei do piso salarial do magistério e, consequentemente, está entendendo, esse tratamento, né, de desrespeito não é só para com os professores, é para com os nossos alunos, é para com a própria comunidade, entendeu? Então fica aqui o meu apelo, repito, né, para que a prefeita faça um esforço aí, apresente uma proposta, mesmo que parcelada, porque o desejo dos professores é voltar ao trabalho, esse é o desejo de todos nós. Agora, precisa ter o mínimo do mínimo assegurado, que é o respeito à própria lei do piso salarial do magistério, que garante o reajuste anual. Pois é, né? Aí é bom demais. Aí tem que dar. Quando ela é senadora, ela dá aumento, temos que ajudar os professores e tudo mais. Agora não é bem... É isso que dá a volta na esquerda, gente. Isso aí é o retrato da esquerda no Brasil e no mundo. Fala uma coisa, mas na hora de fazer, faz outra. Prega uma coisa e faz outra. É a esquerda. Quem realmente deu aumento aí, quem realmente está tentando ajudar do jeito que dá, é o governo Bolsonaro. O objetivo da viagem de Bolsonaro para encontrar Putin é exaltar masculinidade tóxica. Assim, o que comentar sobre isso daqui? Tem uma coisa, é só pra mostrar, gente. Olha o absurdo que tá chegando, as matérias da imprensa pra tentar, né, destruir o governo. Enquanto isso, né, o Lula, nossa, o Lula é um cara, nossa, como o Lula, né, é um cara legal. Ainda sobre a Rússia. Comitiva de Bolsonaro na Rússia inclui expoentes da ala ideológica da cultura. Por que botar essa foto aqui mais uma vez, bicho? O André fala, né? Folha, não vou nem pedir para fazer uma matéria honesta. Poderia só mudar a foto. Toda vez a mesma cansa, bicho. Toda vez. Ó, o pessoal ali, ó, é pró bang bang, ó. Eles são a favor que você tem o direito de você comprar algo para se defender, viu? Ó, cuidado, viu? E essa matéria aqui, que vem uma grande repercussão, né? Uma grande repercussão. Quem torce contra o governo e aí tenta criminalizar o presidente da República a todo tempo. Ontem teve mais uma notícia ruim, assim, teve uma... Como vou falar, né? Teve um desgosto. Assim, ficaram... Sabe? Teve uma decepção. Uma decepção. Palavra boa. Tiveram mais uma decepção. Acho que essa é a palavra mais adequada. Corregedoria da Polícia Federal diz que inquérito divulgado por Bolsonaro não estava sob sigilo judicial. Ah, pô, a gente leu, né? Inclusive, o depoimento de um delegado da Polícia Federal. A gente trouxe aqui o papel, documento mostrando aqui. Ele falou que na época não estava sob sigilo. E aí todo mundo atacando o governo, sabe? Bolsonarista, aquilo outro. Aí, cadê o Aras? Cadê a PGR? A corregedoria da Polícia Federal falando aí, né? Ah, tão claro. Felipe Barros, na época, ele foi na CNN, ele leu o que tava. Quando ele termina a ler, aí vem a jornalista, não, mas... E sobre assim, e compartilhar com sigilo? Ele fala, mas cara, acabei de falar que não era sigiloso. Mas a imprensa, né? Cadê agora? Vai ser no Jornal Nacional? Sabe, 12 minutos, 20 minutos no Jornal Nacional comentando sobre isso? Não. Vai ser aquela notinha pequenininha, né? Na hora de atacar, é aquela pancada. Saem todos os veículos. Na hora de defender, é aquela notinha assim de rodapé e ficou por isso mesmo. Belezinha. Bolsonaro aí, né?
rodando pelo Brasil. Não vou dar play no vídeo nem nada, mas mais uma vez ele estava nas ruas de Caicó. Você olha, gente, é uma multidão de pessoas. Tá lá no perfil da Etsuki, ela compartilhou lá o vídeo. E ela falou o seguinte: olhem o Pedro Guimarães em 1 minuto e 12. Só o pó da rabiola, né? O cara tá cansado e o Bolsonaro tá andando. Pra um lado pro outro, pra cima e pra baixo. Pode falar o que for, né? Mas o véi gosta de estar no meio do povo. O véi gosta da muvuca. O véi gosta. Tá aí, né? Hoje vai estar no Rio Grande do Norte pra inaugurar a grande obra aí. E aí eu tenho que mostrar pra vocês isso daqui. Até onde vai a cara de pau do Marreco. Olha só. Nos seguindo, né? Porque a gente esteve na Paraíba e também teve lá uma discussão que ele iria lá depois, logo em seguida de nós. Não sei se foi de fato. E agora a gente vem para o Ceará, que era uma viagem planejada há semanas, há meses, na verdade. E a gente, logo em seguida que a gente vem, ele resolve vir para cá também, né? Acho que ele está tentando copiar a gente. É muito estranho isso. Moro falou que Bolsonaro tá tentando copiar ele, que ele vai no lugar e Bolsonaro vai também. Como se as viagens do governo não estivessem marcadas, não eram obras que já estavam previstas para ser entregue. E um governo que tem cronograma. Não, tá seguindo o Sérgio Moro. Aonde vai a prepotência e a arrogância desse cara? O cara se acha o último biscoito do pacote. Ainda é biscoito bom no recheado, né? Só pode. É inacreditável a cara de pau desse cidadão. Bolsonaro tá copiando ele. Dá tempo de comentar? Dá tempo. Temos notícias boas, mas também temos notícias não tão boas. Começar pelas ruins. Vejam só. Analfabetismo entre crianças de 6 a 7 anos cresce 66%. Fica em casa. A economia a gente vê depois. Será que a turma do Fica em Casa não sabia que isso daqui seria um dos resultados? Será que eles achavam mesmo que não teria nenhum prejuízo para a educação das crianças? Qual foi, Nami? Vem aqui ver. Eita. Chegou aqui. Qual foi? Tá com fome? Será que ninguém sabia de nada? Será que ninguém sabia? Ninguém sabia que isso aqui ia acontecer, né? Eu acho que só o governo Bolsonaro que foi assertivo desde o início, falando da importância da gente tentar, né, achar um equilíbrio. Quantas e quantas vezes os especialistas não criticaram o MEC? O ministro Milton Ribeiro defendeu por diversas vezes a retomada das aulas. Não pode voltar, não sei o quê. E agora? A culpa é de quem? A culpa é do governo. Com certeza a culpa deve ser de Bolsonaro. Aí você vê aqui, né? A notícia... Só a notícia, não vou falar que é boa nem ruim. Botucatu inicia a aplicação da 4ª dose. E o governo de São Paulo já avalia também aplicar a 4ª para a população em geral, para todo mundo. Isso aqui são algumas notícias. Só que temos algumas notícias também interessantes. Falo para vocês que eu estou observando de perto, que vem acontecendo lá no Canadá. E eu não sei se é um condado ou estado, mas enfim, a região de Alberta, que é região, dá para falar que é região, determinou que, no caso ontem, à meia-noite, o passaporte, né, meio que iria cair por terra. A efetividade, né, das restrições do passaporte cai por terra. Ou seja, as pessoas voltam a ter um pouco mais de liberdade. Uma galera vê até o pessoal falando o seguinte: não, beleza, é até esperado que seja Alberta, porque dizem que é um estado assim, como posso falar, né? Como se fosse o Texas lá do Canadá. Mas independente, acho que isso aqui é um avanço. Creio que isso daqui é um dos objetivos que o pessoal, todo mundo está nas manifestações, está lutando a favor, né? As manifestações está lutando por isso. Alberta já está avançando. Boas notícias. Teve essa notícia daqui também. Mas tem que tomar, independente de ter que tomar ou não. A Austrália, pessoal, aqui estava fechado por quase 2 anos. Quase 2 anos. 2 anos. Foi certo, foi errado. Sempre que eu falo de Austrália, eu falo assim que é meio complicado, porque quando você olha aqui para o estado mesmo, até chegar dessa última variante, tinha tido 7 óbitos. Apenas 7 óbitos. E a gente basicamente viveu esse tempo todo sem máscara. Hoje, assim, a maior parte das coisas sem máscara, para academia, durante tá fazendo exercício, não precisa usar, quase ninguém usa na academia, independente de várias coisas. Então, assim, teve seus prós e seus contras, se fechou para o mundo, mas na maior parte dos estados, tem um estado que é um pouco mais complicado, que é o estado de Vitória, mas na maior parte dos estados, as pessoas tiveram a vida mais normal. Mas agora, independente disso, a Austrália, né, quem tomou as 2 pode entrar no país, abriu para o mundo. Ou seja, mais uma notícia
naquele âmbito que, olha só, o mundo está reabrindo, não tem como o Brasil ficar de fora. Se o mundo vai reabrir, pô, isso tem que alcançar o Brasil também. E é nesse ponto que eu trago essa notícia que me animou demais. Finalmente, mas finalmente, tô vendo aqui uma notícia que, cara, realmente envolve o Brasil e uma possível retomada, né, a uma vida mais tranquila. O que muda na prática se a pandemia virar uma endemia? Não, isso aqui não vai ser tipo assim, como se fosse uma gripe e tudo mais. Ele já diz, né? Na prática, a imprensa fica sem assunto para comentar diariamente. A Espanha foi o primeiro país, pelo menos que a gente viu, né, que começou com esse tema. Pô, acho que agora no momento que tá, a gravidade que tá, já dá para começar a se discutir, deixar de ser uma pandemia, virar uma endemia. Aí o mandato cai nos Estados Unidos, a Inglaterra derrubando as restrições, aí seguiu a Dinamarca, a Irlanda, a gente tá vendo lá, Alberta, coisa. Aqui na Austrália, pelo menos, já reabriu pro mundo. Ah, mas no Brasil a gente começou a ver aqui, a Folha de São Paulo já tá aventando a ideia. Então, assim, acho que podemos esperar, né, por dias melhores. Terminamos aqui o vídeo de hoje. Dá aquela curtida, aquela compartilhada. Vai lá nas redes sociais, sabe assim, eu acho que é o momento a gente demonstrar nossa repugnância às falas do deputado Kim Kataguiri. Acho que é muito válido a população pedir pela renúncia do deputado. Acho que é a única coisa, assim, o mínimo de hombridade que ele pode ter nesse momento é, pô, assim, beleza, eu vou sair da vida pública. Foi um absurdo, né? O que eu falei, não dá mais. Tanto ele e o pessoal do MBL também, né? Não é o primeiro escândalo que eles estão envolvidos. Acho que o Sérgio Moro também precisa se explicar. Tá devendo muito, né? Ele não ter feito críticas, assim, abertas ao Kataguiri. Foi muito estranho, quando a gente sabe que ele trouxe o MBL pra perto, o antagonista naquela live no final do dia. Mas enfim, fica aí de reflexão. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!